Olá, hoje vamos mais uma aula de álgebra linear, falando sobre sistemas de equações lineares. A ideia aqui, então, são os sistemas do primeiro método, que é esse método, a resolução pelo método de equivalência. Bom, sistemas de equações lineares a gente entende como um sistema de equação linear, né, com m equações e n incógnitas, um conjunto de equações que se apresentam desse tipo aqui, ó. Então, olha, tenho os termos A11, x1, mais A12, x2, mais A13, x3, até o enésimo termo igual a B1. E assim eu posso construir as demais equações, né, generalizando o meu sistema. A característica dos sistemas a gente identifica aqui com uma chave e as equações que estão compondo esse sistema. Okay? Observem que quando nós montamos um sistema de equação nesse formato, ele se assemelha muito a uma matriz, né? E essa semelhança, né, não é por acaso. A gente usa também algumas propriedades das matrizes para conseguir fazer algumas operações e resolver os sistemas lineares. Bom, como eu havia dito, né, esse sistema de equação a gente pode colocar ele da forma matricial, né? Então a gente pode representar ele dessa maneira aqui, ó. Nessa primeira matriz aqui é a matriz onde tem os coeficientes das incógnitas, né? Então aqui, ó, eu coloquei só os valores que estão multiplicando as incógnitas. Essa segunda matriz aqui é a matriz das incógnitas, né? Então onde se apresentam as variáveis. E por fim, essa matriz aqui é a matriz dos termos independentes, né, que estão depois da igualdade. Então notem que eu posso montar o meu sistema de equação linear nessa forma matricial. Ó. Lembra da multiplicação de matrizes? Então eu faria toda linha por essa coluna, toda linha por essa coluna. E vou formando os termos, ou seja, eu vou formando as equações do meu sistema. Okay? Bom, como eu consigo colocar o sistema nessa forma matricial, então as operações básicas que a gente faz na forma matricial também são válidas para a resolução de sistemas de equações lineares. Então isso é o que nós vamos ver no próximo passo. Então, verificando agora as operações elementares com matrizes e, consequentemente, com sistemas. Tá? A primeira operação são três, né? Na verdade, são três operações elementares que a gente pode fazer nas linhas da matriz. Tá? A primeira que a gente fala é a permuta. Né? Então, ou seja, por exemplo, eu tenho uma matriz A de elementos 2, 1, 0, 5, 7, 4. Eu vou fazer uma troca só. Ó. A linha 2 vai ficar no lugar da linha 1. Então, eu só vou trocar. Olha aqui o resultado. Ó. Então, a minha linha 2, que era essa 0 e 5, passou a ser a linha 1. E aonde estava a linha 1, ela passou a ser a linha 2. Então é uma permuta, uma troca. Bem comum, da mesma forma que a gente faz com a matriz, a gente pode também fazer com um sistema de equação linear. A segunda operação, multiplicação de uma linha por um escalar não nulo, né? Ou seja, multiplicar toda a linha por um valor diferente de zero. Né? Por exemplo, eu tenho a matriz A de elementos 2, 1, 0, 5, 7, 4. Vou fazer a segunda linha multiplicada por menos 3. Ó. Então, a minha linha 2 vai ficar lá, ó, menos 3 vezes 0 vai ficar 0, e menos 3 vezes 5, menos 15. Okay? Então, a multiplicação eu posso fazer isso com qualquer linha, desde que seja um escalar não nulo. E por fim, a terceira operação é a substituição de uma determinada linha por uma combinação de duas linhas paralelas. Essa é a operação mais comum que a gente faz quando nós estamos resolvendo sistemas de equações lineares. Né? Olha aqui um exemplo. Então, eu tenho a minha matriz A, 2, 1, 0, 5, 7, 4, e vou fazer essa operação aqui. Ó. A linha 3 vai ser resultado da linha 3 menos a linha 2. Tá? Então, só a linha 3 que vai ser resultado de uma combinação linear. Então, ó, a linha 1, 2 e 1 eu vou repetir, 2 e 1. A linha 2, 0 e 5 eu vou repetir, 0, 5. E a linha 3 é quem vai sofrer a combinação, ó, da linha 3 menos a linha 2. Então, ó, vai ficar 7 menos 0, que dá 7.
e 4 menos 5, que dá menos 1. Tá? Então, a linha 3 foi quem sofreu esse processo aqui, ó, de substituição. As outras linhas a gente não altera, só a linha que sofreu essa alteração. Tá? Bem importante frisar isso, porque no sistema de equação linear é comum a gente fazer isso, principalmente nesse método que a gente vai ver na sequência. Eu faço uma substituição de uma das linhas pela combinação linear das outras. Tá? Então, as outras eu vou permanecer, deixar elas como elas estão, e essa outra linha ela que vai sofrer, ela vai ser substituída por essa combinação. Okay? Então, são essas as 3 operações básicas que a gente fala, tanto em matriz como em sistemas. Já que a gente pode escrever um sistema na forma matricial, a gente pode usar essas 3 operações também para resolver sistemas. Agora a gente vai ver o primeiro método de resolução de sistemas lineares, que a gente chama de método de equivalência. Tá? O que diz esse método? Ele consiste em encontrar o valor das incógnitas, né, o valor das variáveis, utilizando as operações elementares com matrizes no sistema. Então, essas 3 operações que a gente viu agora, a gente vai utilizar delas para encontrar o valor das variáveis, ou incógnitas. Okay? Vamos ver um exemplo? Então, o exemplo é esse aqui. Ó. Eu tenho um sistema de 3 equações, 3 variáveis, x, y, z, e a gente quer encontrar o valor dessas variáveis. Né? Então, x mais y mais 2z igual a 1, x mais 2y menos z igual a menos 2, e x mais 3y mais z igual a 5. Ok? Vamos resolver ele. Então, olha lá. Trouxe aqui o nosso sistema, né, tá? X mais y mais 2 é igual a 1, né, todo o sistema aqui. E agora o meu primeiro passo para resolver esse sistema, eu vou fazer o quê? Ó? O objetivo, a gente tem que encontrar todas essas variáveis, tudo bem? X, y e z. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro e vou zerar esse x aqui. Ó, né? Eu vou fazer uma operação de tal forma que esse valor fique zero. Tá? Depois, no próximo passo, eu vou fazer uma outra operação de forma que esse valor aqui também zere. E esse aqui. Ó, tá? Se eu conseguir zerar esses 3 elementos aqui, ó, nesse triângulo aqui, eu vou achar o valor de z. Tá? E depois que eu achar o valor de z, eu substituo aqui nessa equação, vou achar y, porque aqui o x eu já zerei. E por fim, quando eu substituir z e y, eu acho o valor de x. Tá? Então, essa é a ideia. Então, vamos fazer lá. Primeiro, então, a linha 2 vai ser a combinação linear da linha 2 menos a linha 1. Ó. Então, aqui, só a linha 2 que vai ser substituída. Então, vou repetir lá a linha 1, x mais y mais 2z igual a 1. A linha 2 vai ser o resultado da linha 2 menos a linha 1. Ó. Então, ó, x menos x dá 0. 2y menos y dá mais y. E menos z menos 2z vai ficar menos 3z. Igual a menos 2 menos 1, menos 3. Tá? Então, a linha 2 eu fiz uma substituição. A linha 3 a gente não mexeu com ela, deixa ela quietinha aqui. Ó. Repeti ela aqui. Ok? Beleza, zerei aqui. Agora a gente vai tentar zerar esse x aqui. Tá? Olha lá o próximo passo. Então, aqui, ó, copiei o sistema, igual a gente fez anteriormente. E agora eu vou fazer lá, ó, a substituição da linha 3 vai ser o resultado da linha 3 menos a linha 1. Tá? Então, só a linha 3 que vai sofrer o processo de substituição. Então, vou repetir a linha 1, x mais y mais 2z igual a 1. Vou repetir a linha 2, 0 mais y menos 3z igual a menos 3. E a linha 3, olha lá, ó, x menos x, 0. Linha 3 menos linha 1. 3y menos y, 2y. Linha 3 menos linha 1. Z menos 2z menos z. Igual a 5 menos 1, 4. Legal? Então, eu fiz só um processo de combinação linear. Substituí uma linha pela combinação do resultado de outras duas. Ok? Vamos lá, próximo passo. Então, agora, ó, trazendo novamente lá a matriz que a gente tinha como resultado até então, né, o sistema.
E agora eu vou fazer uma substituição. Vou fazer a linha 3 vai receber uma combinação linear assim. Vou multiplicar por menos 2 a linha 2 e somar com a linha 3. Tá? Então, olha lá, a linha 1 não está fazendo nada, deixa ela quietinha lá. Então, repetir ela aqui. A linha 2 também eu não vou fazer nada, ela não vai ser substituída. Tá aqui, repetir ela. Agora, a linha 3 vai receber essa combinação linear. Então, eu vou multiplicar por menos 2 a linha 2 e somar com a linha 3. Então, olha lá. Menos 2 vezes 0 mais 0 fica 0. Menos 2 vezes y fica menos 2y mais 2y, 0. Menos 2 vezes menos 3 fica mais 6. Mais 6 menos 1 fica mais 5. Menos 2 vezes menos 3 fica mais 6. Mais 6 mais 4, 10. Ok? Então, substitui só a linha 3. E olha lá o que sobrou na linha 3. 5z igual a 10. Agora a gente consegue achar o valor de z. Né? Só isolar o z aqui. E depois que a gente encontrar o valor de z, eu substituo aqui na equação de cima e acho o valor de y. Depois que eu tiver z e y, eu substituo na primeira equação e acho o valor de x. Ok? Então, olha lá. Então, 5z igual a 10, portanto, o meu z vale 2, né? Passo o 5 dividindo lá, 10 dividido por 5 dá 2. Substituindo na equação anterior, então, y menos 3 é igual a menos 3, estou substituindo nessa aqui, tá? Então, vai ficar y menos 3 vezes 2, que vai dar 6. Vou passar o menos 6 para o lado de lá, menos 3 mais 6, meu y vai ser igual a 3. Tem o valor de z, tem o valor de y. Vou substituir na primeira equação. Lá onde tem x mais y mais 2z igual a 1. Então, substituindo os valores, vai ficar x mais meu y vale 3, mais 2 vezes o z que vale 2, tudo isso igual a 1. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 3 é 7, passa para o outro lado da equação, 1 menos 7, menos 6. Portanto, a solução para o nosso sistema vai ser x igual a menos 6, y igual a 3 e z igual a 2. Legal? Então, esse é o método que a gente fala, método de equivalência, ou por substituição também. Tá? A gente vai fazendo uma combinação linear das linhas para ir resolvendo o sistema. Sistemas com até 3 equações e 3 variáveis, fica fácil a gente aplicar esse método. Tá? Mas a gente vai ver na próxima aula um outro método também possível para solucionar esses tipos de sistemas. Ok? Bons estudos!